Bom dia, gente. Nós vamos continuar falando de Rousseau na aula de hoje e nós vamos falar como para ele surge a sociedade civilizada. Quando a gente fala de Rousseau, a gente sempre está tratando, né, da propriedade privada. E a gente fala que essa propriedade privada, ela causa uma ruptura com o estado de natureza, né, com o que o homem era. Então ele diz, né, que o homem antes da sociedade civilizada, o homem tem o amor, né, de si, a piedade. A partir do momento em que se surge uma sociedade civilizada, ao fim desse amor de si, para surgir exclusivamente o amor próprio. E nesse amor próprio, nós temos como característica o egoísmo, a inveja, a deslealdade, a primazia por bens materiais, né? Então, a característica do homem civilizado é esse amor próprio exclusivo, que o leva a ser um ser egoísta, invejoso, desleal, que vai gerar, né, vai prisar somente os bens materiais. Então, o importante é o que você tem e não quem você é. Então, para Rousseau, a propriedade privada ela não surge do nada. Do nada essa propriedade surgiu? Não, é um caminho que leva à propriedade privada. Então, por exemplo, para ele, essa propriedade privada ela foi procedida de várias etapas, etapas essas que começaram anterior mesmo à civilização, né, ao processo civilizado. Então, o aparecimento da propriedade privada não é propriamente o que vai levar à corrupção, né, mas vai levar à busca por paixões artificiais, né, por coisas novas que o ser humano ainda não tinha. Então, por exemplo, essa busca pela propriedade privada vai gerar nesse ser humano realizações concretas. Ele quer uma realização concreta que mostre a ele, né, como que ele se dá bem. E aí vai existir a relação com a natureza exterior e a relação com a natureza interior. A natureza exterior está relacionada ao meio natural e a interior ao ser humano. O que passa a acontecer é que esse ser humano, né, eles vão começar a experimentar esse sentimento de superioridade da espécie. De que maneira? Modificando a natureza, né, vendo os progressos humanos, né, no qual a liberdade vai dar a eles esses progressos, vai mudar a natureza, vai começar a construir armamentos. Tudo isso vai fazer com que o ser humano comece a perceber a evolução da sua espécie, né? Comece a ter a questão da superioridade, superioridade em relação à natureza e depois de um tempo, superioridade inclusive em relação aos seres da sua mesma espécie. Então, quanto mais eu tenho, mais superior eu sou, né? Então, esse sentimento de superioridade vai gerar o que a gente chama de consciência da espécie, que é uma consciência de superioridade, um sentimento de orgulho, um sentimento de acúmulo de riquezas, né? De ser melhor ou ser pior, né? Então, o desenvolvimento desse amor próprio é um sentimento típico de um homem artificial. Ou seja, cada indivíduo ele vai fazer o que ele quer, buscando sempre ser superior, ser melhor do que o outro. E aí, a partir disso, a gente começa a ter uma chamada sociedade selvagem. A sociedade selvagem é aquela que fomenta o desenvolvimento de individualismo, né? De coisas individuais, de crescimento individual. Então, o surgimento da propriedade privada como marco da sociedade civilizada, que é a civilização e a humanidade fora de si. Ou seja, a partir do momento que começa a haver essa consciência de espécie, de superioridade, surge essa sociedade selvagem. E essa sociedade selvagem, ela vai fomentar, aumentar esse desenvolvimento individualista. Então, começa a surgir aí a necessidade da propriedade privada. Então, a propriedade privada, ela não surge do nada, né? Essa sociedade selvagem, ela é regida no tempo, nas rivalidades, no sentimento de propriedade, no sentimento de posse, seja esse sentimento de posse material ou até mesmo de posse de um outro indivíduo familiar, né? Como, por exemplo, esposa, filhos. Então, a propriedade privada, ela é consequência de todo esse trajeto histórico de mudança do ser humano que sai daquele estado do bom selvagem até esse estado de sociedade selvagem do homem civilizado. Então, a propriedade ela surge como uma consequência desse trajeto. E em torno dessa propriedade, começa a haver a riqueza, a disputa, a diferenciação da sociedade, né, em classes sociais. Então, a partir disso,
o Rousseau afirma que começa a existir a necessidade de se haver relações políticas, dado essa situação de desigualdade, né, de constante caráter de competição, que vai acabar gerando uma luta dessas classes, né, uma superioridade, começa-se a ver a necessidade de um poder regulador, um poder que vai reger essa sociedade, que é o que ele fala, que é o Estado, como uma fixação das desigualdades e institucionalização do domínio dos poderosos sobre os desafortunados. Então, para ele, por causa dessa desigualdade, surge o Estado. Mas o Estado ele vai surgir para regular essa sociedade. E, segundo ele, através do Estado, essa diferenciação de classes aumenta ainda mais, né, fazendo com que a sociedade se torne ainda mais desigual. Então, para ele, o contrato social ele passa a ser necessário a partir do momento em que nós temos esse mundo civilizado que se torna, né, que precisa ter uma regulamentação. Então, o contrato social ele nasce a partir dessa regulamentação da sociedade e do surgimento de uma propriedade privada que vai acabar gerando uma desigualdade. Lembrando, gente, que quando a gente fala de Rousseau, a gente fala muito de propriedade privada. O Rousseau ele não era contra a propriedade privada, mas ele diz que essa propriedade privada, inserida num histórico humano, né, no qual o homem já se tornava um ser egoísta, acaba aumentando os problemas em sociedade.